programa Cidade Aberta, segunda edição, começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. O que é daqui você vê por aqui, no ar com o apoio cultural do Bob's Iguatemi Caxias. Na praça de alimentação do Shopping Iguatemi Caxias, você vai encontrar o Bob's com todo o seu expertise em diversos produtos. Passa lá você também. É mais um empreendimento do Grupo Feltrin. O nosso convidado nesta segunda edição do Cidade Aberta é o empresário Ademir Dalpisol, que trabalha no segmento da indústria de calçados aqui no nosso município. Tem amplo conhecimento, profundo conhecimento. Também foi presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas do nosso município. E a proposta nesta segunda edição do programa é falarmos um pouco mais sobre as transformações enfim, que o setor calçadista gaúcho, farroupilhense, gaúcho e brasileiro vem passando. A gente sabe que não é um momento bom na economia também para o setor calçadista. Enfim, Dalpisol, o setor calçadista está talvez vivendo um dos seus piores momentos? Leandro, novamente agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu digo assim, que de 2016 até então, o setor como um todo, sim, ele vem sofrendo bastante porque o consumo no Brasil ele diminuiu muito. Produtos com valor agregado, ou ele tem um valor percebido muito alto e continua sendo atingido pela classe A do Brasil, ou ele veio para as classes que agora criaram mais faixas, né? Não era, antigamente era A, B, C, hoje tem D, E, F, parece que aumentaram um pouco mais esse quesito aí. Então se percebeu que existe sim um consumo, mas um consumo em cima das classes menos favorecidas, vamos dizer, sim, das classes mais C, D e E. É um tipo de produto, um movimento que ocorreu em cima de que vamos produzir calçados um pouco mais descartáveis. Validade de 120, 180 dias, depois vai lá, troca, sim, e encaminha para frente. Com o objetivo de fomentar o consumo. Para aumentar o consumo. E também para fazer as matrizes produtivas não demitirem mais funcionários. Porém, nós temos hoje empresas, cidades como Nova Petrópolis, com demissões, o Vale dos Sinos, São Francisco, a região de Soledade também, a região de Candelária, com empresas calçadistas, que tiveram que fazer o quê? Uma readequação das suas estruturas e demitiram pessoas. Essas demissões impactam o quê? Impactam na cidade, impactam na empresa, a roda para de girar. Então se percebe sim que o setor ele vem atravessando um período bastante crítico, um período onde nós percebemos que produtos do Nordeste hoje com incentivos eles são desovados à venda no Rio Grande do Sul. Aqui no Sul? Sim, tem empresas hoje do setor calçadista, evidentemente, masculino, né? Que tem sua matriz produtiva no Nordeste e estão colocando produtos aqui no Rio Grande do Sul a um preço, vamos dizer, ao preço que custa a matéria-prima para nós aqui. Ao custo de produção do produto aqui? Nossa, aqui no Rio Grande do Sul. Então isso faz com que... É uma concorrência desleal. Se perde competitividade, isso não tem dúvida nenhuma. Então sim, precisamos nos reinventar. Mas vamos nos reinventar de que forma que nós temos a matéria-prima, ou é couro ou é sintético, para fazer o cabedal, que é a parte superior do sapato. Certo. A sola, ou a sola é de couro, ou a sola é de borracha. Só tem dois mecanismos, não tem... Agora entrou, e está entrando, que são novas tecnologias, que nós estávamos comentando, que são os calçados feitos de tecido, né? Que chamamos de knit no mercado. Knit? Knit. Knit, é K-N-I-T. Knit, isso. Então é um movimento muito forte que vem entrando. Ele trabalha com solado de EVA, ele leva conforto. Não, uma coisa importante é levar o consumidor, tá? Ele não dá estabilidade para o consumidor. Ele dá conforto, dá leveza. Parece que tu não tem nada nos pés. Mas, porém, tu precisa ter o quê? Assim como o chassi de um carro, né? Se tirar o chassi, o carro fica todo molengão. Sim. Não te dá estabilidade. E nós precisamos também, para a nossa coluna, para o nosso caminhar, nós precisamos ter produtos com estabilidade. Então, o knit, ele é um produto muito bom, é um produto ótimo, porque é tecido,
no cabedal, solas, etc. e tal, né? Mas em compensação, o custo dele também não é um custo tão barato, mas é o que vem vindo de tecnologia nova. E é o novo. É o novo. E está todo mundo em cima do novo. Está todo mundo em cima do novo. Então, no primeiro instante, eles não estão preocupados muito com o quesito preço, né? Mas estão fazendo a roda dar uma alavancada agora, principalmente para esse momento que nós vamos passar agora, final do ano, festividades, Natal e tudo, né? Então é um momento importante. Tem ocorrido muita demissão, sobretudo aqui no estado, você citava o caso de Nova Petrópolis e outras regiões. Sim. Isso mostra um processo de transformação que as indústrias, as produções das indústrias estão tendo que passar? Na verdade, estão enxugando, né? Encolhendo a estrutura. Sim, porque é o seguinte, eles não estão demitindo X números de funcionários para comprar um equipamento ou comprar uma automação ou contratar X funcionários. Não. O que pode ocorrer, sim, daqui a pouco, um salário mais alto ser substituído, mas isso ocorre mais a nível de direção, de gerência, de produção. Mas o chamado chão de fábrica, não. Se existiu a demissão no chão de fábrica, é para exclusivamente enxugamento da empresa. Não tem essa, vou trocar 6 por 3. Não tem. Não tem. Não, porque tu está perdendo uma mão de obra qualificada. Sim. E para ti treinar uma mão de obra nova, nesse período em que a produtividade não está muito alta, tu demanda um certo tempo e tu demanda encostar mais uma pessoa qualificada do lado. Então por que tu vai demitir um cara bom e contratar um de salário mais baixo, que vai te custar o dobro, na verdade, até ele conseguir pegar aquela habilidade que ele precisa e começar a efetivar a atividade dele conforme a empresa busca também, né? Que, ou seja, a eficiência dele dentro do processo produtivo, né? E a questão da automação das indústrias tem acontecido? É algo que vem com força pela frente? Que leitura tu fazes neste tópico? Leandro, no setor de injetados, tá, a automação, sim, ela é muito forte, porque basicamente hoje tu tem uma matriz, tu acaba pegando um polímero e transforma ele num sapato. Então, isso o que é? Tu precisa ter uma ótima matriz, um ótimo equipamento e apenas um operador. O operador não precisa ter habilidade. Diferente do que confeccionar um sapato todo de couro, que ele tem o processo. Os cortes hoje eles já são um pouco automatizados e nós conseguimos até que substituir a mão de obra qualificada do cortador, que antigamente tinha o cortador manual, tinha o cortador de balancim. Então, hoje, com o advento dessas máquinas, mesas de corte, que nós chamamos, sim, né? Sim. Nós trocamos o profissional cortador por um operador. Tu tem mais agilidade? Eu ainda tenho um pouco de dúvidas e faço os meus balanços dentro da empresa, né? Eu ainda vejo assim que o cortador a balancim, ele rende muito mais do que o operador da máquina. Porque o cortador, ele cortou, já derruba a peça do lado. O operador, ele tem que projetar, starta a máquina para cortar e depois ele tem que recolher as peças. Então é quase um trabalho em dobro que se tem aí. Né? Só que em compensação tu tem o quê? Perfeição de corte. Não tem erro. Tem perfeição de corte. Essa é a questão, né? Então, seguindo para outros setores, hoje nós temos máquinas de costuras programadas, que em alguns segmentos, principalmente no segmento esportivo, funciona muito bem, né? A questão da introdução do knit, que são os tecidos, o cabedal já vem pronto, então tu não precisa despendiar tanta matéria-prima, couro, forro, sabe? Sim, muita matéria, reforço muitas vezes. Quando o couro ele é muito fino, tu tem que entretelar ele, colocar um reforço. Então, esse tecido do knit que vem vindo, ele já dá uma estrutura diferenciada para todo o produto, né? A nível de montagem, o que nós percebemos, e como um todo, vamos falar assim, até nós temos isso aqui em Farroupilha, são empresas preocupadas em quê? Em melhorar a questão do consumo de energia elétrica. A otimização da energia. O custo da energia está muito caro. Então hoje nós temos excelentes empresas aqui em Farroupilha, produtoras de máquinas e equipamentos para o setor calçadista. Tá? Vocês podem citar nome aqui, mas vai. Em suma, nós temos a Máquina Sase e a Tecnomac, são duas excelentes empresas, tá? Das quais nós também temos equipamentos dentro da nossa empresa
destas duas fornecedoras, né? Da SAS e da Tecnomac. SAS e Tecnomac. E eles estão assim, ó, a preocupação deles hoje é quanto a tua máquina ela vai ser mais eficiente, vai consumir menos ar e vai consumir menos energia elétrica. Porque se ela consome menos ar e for mais eficiente na sua operação, o compressor também vai trabalhar menos, né? Ele vai trabalhar mais tempo aliviado. E isso vai o quê? Reduzir a tua conta de energia elétrica. Sim. Então, basicamente, o movimento maior que nós temos hoje é em cima dessas empresas que estão preocupadas em aperfeiçoar o processo de trabalho. Processo de produção. Agora, o calçado montado, que é o que a Lombre produz, muitas empresas do setor calçadista de Farroupilha produzem, ele não vai eliminar aquela mão de obra do toque. A chamada manufatura. Nós precisamos do cortador, da costureira, da preparadeira, nós precisamos da pessoa que faz a conferência, do montador, do fechador de infranque. Né? Para as pessoas que são do segmento, esses termos não são nem um pouco hebraicos, vamos dizer assim, né? Mas nós vamos precisar do aspirador, do passador de cola, vamos precisar do colador e da pessoa que vai pegar o sapato no fim, né, e vai acabar colocando o produto dentro da caixa individual. Então são operações que tu não vai conseguir eliminar a mão de obra de cima disso. Certo. Bom, nós vamos para o nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta então com a continuidade do programa Cidade Aberta e o segmento final nesta segunda edição com o apoio cultural do Grupo Feltrin. Mais pela cidade, muito mais por você. Hoje é o nosso convidado, o empresário Ademir Dalpisol, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. O programa propõe-se a fazer um breve retrospecto das principais transformações que o setor calçadista, que a indústria calçadista vem passando, até porque Farroupilha teve uma importância muito grande dentro da trajetória do calçado brasileiro. A gente volta em seguida. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas,
clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta de hoje, aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, com o apoio cultural do Hard Rock Café Gramado, a marca que vai revolucionar o turismo brasileiro. É nosso convidado, o empresário do setor calçadista do nosso município, Lombre, indústria de calçados Lombre, o Ademir Dalpisol, aqui nos estúdios da TV Cidade. Estamos falando sobre as principais transformações, então, que o setor vem atravessando. É claro que a gente está muito nesta onda. Aliás, eu quero te provocar nesse sentido também, porque eu ouço muitos empresários falando na chamada Indústria 4.0. Embora a gente já tenha falado um pouquinho de automação, mas, por exemplo, há alguns dias conversando com o diretor-presidente da Marco Polo de Caxias do Sul, o James Bellini, ele disse aqui na TV Cidade que a Marco Polo tem dificuldade para implantar na totalidade a indústria 4.0, uma vez que, segundo ele, produzir ônibus, enfim, essa estrutura requer muita parte da mão de obra manufaturada. Fazendo uma leitura da indústria 4.0, ela chega também no setor calçadista de Mancito, é isso? Sim, ela já vem aparecendo, como eu já te comentei antes, Leandro, as empresas, os nossos fornecedores de equipamentos, mais preocupados com a tal da eficiência energética e da aumento da produtividade com menos consumo. Sim. Segundo, é o tripé. O setor calçadista hoje, ele está trabalhando num processo de rastreabilidade do produto. Seria quase que nem nós pegarmos lá o gado, que quando ele nasce, você coloca um brinco na orelha e tu tem a rastreabilidade desde quando nasceu o terneirinho, né? Até quando foi para o abate, para onde é que foi deslocada a carne, enfim. Nós temos esse projeto também que já está em funcionamento e uma das percussoras aqui é a Grendene, aqui em Farroupilha, né? Que se chama Projeto Sola. Tá? Esse projeto ele é justamente a questão da rastreabilidade do produto. Nós não vamos conseguir, na sua totalidade, empregar a indústria 4.0 dentro do processo, em virtude do processo artesanal, que as nossas empresas precisam, né? Mas nós vamos conseguir automatizar a questão de rastreabilidade, ver se aqueles 90 dias que o consumidor ele tem para reclamar o produto junto ao PROCON realmente foi uma deficiência de fabricação, ou foi um mau uso, ou foi uma intenção de dolo, né? Sim. Para o produto. Então, são processos que vêm devagarinho sendo implementados dentro das nossas indústrias. Temos um quesito que nos impede de seguirmos com mais afinco, que se chamam NR12, tá? Nós temos uma incompatibilidade muito forte. Conhecidas NRs. Isso, uma incompatibilidade forte, porque assim, se tu trouxer um equipamento da Europa hoje para o Brasil, a norma que eles têm lá é uma norma europeia. Sim. E ela não é aceita. Ela não converge com a nossa. Não, ela não é aceita aqui no Brasil. Tu tem que fazer uma readequação do equipamento. Então, isso faz com que as nossas empresas, elas, em vez de fazerem um investimento em, de repente, melhorar o processo fabril, melhorar layout, otimizar o processo, nós temos que estar gastando dinheiro desnecessariamente, entre aspas, tá?
em cima de melhorias de equipamento. Por quê? Eu não admito o seguinte, daqui a pouco vão querer botar uma NR12 em cima de uma enxada, que a enxada o que é? Cabo e a pazinha na frente? Isso, a lâmina de corte, enfim, né? Sim, sim. E aí, como é que tu vai empregar o negócio? Então, muitas vezes as pessoas, claro, tem que ter uma proteção, mas parece que quanto mais a população ela avança, menos cuidadosa ela fica. Antigamente as pessoas eram diferentes, elas trabalhavam concentradas no processo. Hoje tu vê um operador trabalhando e aqui, ó. Nas redes sociais. E aí, como é que tu faz? Complicado. Depois o problema surge. É o equipamento. É que nem dentro de um restaurante. As pessoas chamam o garçom, pedem a comida chega no prato e estão aqui. Quando vão comer, a comida está fria. Aí reclamam do restaurante. Então fica difícil essas coisas, sabe? Então acho que tem que ter um pouco de conscientização. Eu ainda fui criado à moda antiga, né? Sou de 73. Então, eu sou de 77, logo ali adiante. Tá, né? mas eu vejo assim, nós somos ainda da moda antiga e muito do que nós aprendemos lá, tenho certeza... Hoje está em desuso? Em desuso, não está errado. Não está errado, tá? Está errado estar em desuso, é sim, isso? Estar em desuso, sim, está totalmente errado. Sim. Então, acho que tem que ter um pouco mais de rigidez, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de respeito, um pouco mais de paciência. Isso eu falo tanto para o empresário, quanto para o colaborador, quanto para as pessoas externas, fornecedor. A relação ela tem que ter um pouco mais de paciência, porque os momentos que nós vivemos são momentos um tanto quanto tumultuados, estressados, e isso realmente faz a gente perder estribeira. E a questão, a gente tem visto muito em função da própria globalização, o mundo se tornou pequeno e sem fronteiras, tem muitos segmentos, muitos produtos que estão chegando com força aqui no Brasil, vindos da China. Eu cito aqui um mercado, a China, poderia citar outros também, mas enfim. Como é que está nesta questão calçadista? Tem muito mercado, tem muito calçado que vem de fora para o Brasil? Percebemos assim um movimento em cima da linha mais esportiva, tá? Calçados esportivos. Calçados esportivos. Linha de tênis, então, Nike, Adidas, as principais marcas do Brasil. As marcas multinacionais. Elas acabam trazendo muito produto, importam muitos produtos, tá? Produto montado, ele também vem, mas ele vem de plataformas, que seriam, quais são essas plataformas produtivas? Portugal, Espanha, Índia, Turquia, Indonésia, sabe? A China como um todo, ela manda muito produto de marcas esportivas. Agora, o volume de produto montado é calçado com sola, cabedal, salto, produto tipo que a Lombre produz, tá? Esse tipo de produto, no Brasil, ele vem em menos intensidade. Porque ele acaba chegando muito em sintético, e o sintético no Brasil ele não foi muito bem visto, assim, tanto pelo tem uma lojista... certa rejeição. Tem rejeição, tanto pelo lojista quanto pelo consumidor. Tá? Então percebe-se hoje que o consumidor ele busca uma parte externa de couro, a parte interna pode ter um sintético, de repente alguma coisa, e hoje nós também introduzimos sintéticos na nossa linha de produção, até por uma questão de consumo de matéria-prima, né? Tu trabalha entre metro e metro linear, tu tem uma diferença bastante grande. Bom, falando da questão, quero entrar um pouco agora na linha de produção da Calçados Lombre. São mais de 40 anos, 46 anos completados esse ano. Que o seu Uzílio Dalpisol idealizou. Aliás, foi uma das primeiras, ainda é uma das mais tradicionais indústrias de calçados aqui do nosso município. E eu queria justamente fazer esse contraponto, Ademir, porque a Lombre trabalha na qualidade, no padrão do calçado masculino. Lombre, é qualidade, não tem dúvida disso. Vocês estão encontrando dificuldade ou ainda tem mercado consumidor para esse calçado de grande estilo, padrão que a Lombre faz? Leandro, hoje o nosso produto ele é mais requisitado a nível de Nordeste. Regiões mais quentes procuram sapatos com sola de couro. O diferencial da nossa empresa, ele continua sendo o solado de couro. De couro. Isso. Então, percebe-se assim um movimento muito forte a nível de Nordeste.
questão de compras, já a partir do Espírito Santo em diante, Sim. até Manaus ali, tá? Espírito Santo, Bahia e sobe. E aí vai subindo toda a região Nordeste, a região litorânea. Tem espaço para crescimento, tem bastante espaço para crescimento, porém nós precisamos que o consumo ele volte a ser o que era em 2014, 2015. Tu achas que volta logo isso? Acredito que a partir do cenário que vamos ter aí já começa a ter uma movimentação diferente. Há bocas, dentre os lojistas, dizendo que poderá faltar produto para o final do ano, de acordo com o que ocorrer domingo. Tá? Então, esperamos otimistas por isso também, né? Sim. Porque realmente esse 2017 foi um ano de trabalho, bastante trabalho, mas é um trabalho que também nós tivemos uma estrutura reduzida, tivemos que fazer adequações para remanejamento, para respirar, para respirar, para tá? respirar. Isso, para Nem respirar. para ganhar dinheiro, Não, para manter as contas. para respirar, tá, pessoal? Então, são situações que, claro, 46 anos de empresa, estamos chegando já a meia década quase, então isso aí é meio século, né? Década são 5 anos. Então, o que ocorre? A gente precisa trabalhar com mais força. Hoje a nossa empresa ela começa no horário normal, temos um varejo que atende ao público, ele não atende somente a população de Farroupilha, como da região e muitos turistas que circulam pela nossa cidade, né? Então o nosso ponto de venda hoje ele é aberto de segunda a sábado, fecha só o horário de meio-dia. Certo. Temos o nosso quadro funcional e uma das características da Lombre é isso. Nós procuramos sempre manter o nosso quadro de colaboradores na íntegra. A nossa rotatividade de pessoas ela é muito baixa, porque nós precisamos de uma mão de obra qualificada para trabalhar conosco. Não que nós não tenhamos espaço para admitir uma pessoa que de repente não tenha qualificação, que queira assim encaixar no processo calçadista também. Só que esse tipo de pessoa não está aparecendo para nós. É uma mão de obra que não existe? Não, ela não se reciclou, ela não se renovou em Farroupilha. Porque hoje, com o fechamento das empresas e a migração de outras, essa mão de obra ela acabou indo para outros setores. Voltou para o metal mecânico, foi para o setor da embalagem, que é muito forte em Farroupilha. Sabe que nós temos um setor de embalagem muito forte, né? Sim. Aqui em Farroupilha. Então, quando ela vai para o setor outro, ela acaba não voltando para o setor calçadista. E nós sentimos uma carência muito grande, porque bom seria termos lá um jovem lá dos seus, quando nós começamos, né, Leandro? Comecei com 13 anos, carteira assinada, trabalhava meio-dia dentro do processo produtivo para conhecer processo. Né? Então seria muito bom ter essa juventude para aprender o primeiro ofício, sim, que eu já comentei contigo em outra entrevista. Ao menos para ter um pouco de noção, né? Ter um pouco de habilidade manual. Sim. Porque eu lembro que os nossos trabalhos de educação artística na escola era o quê? Era trabalho manual. Pintar, cortar, sim, colar. Utilizava-se muito as mãos. E o calçado, ele é isso. Então, para a juventude que queira, dentro, evidentemente, do que manda a regra trabalhista, etc. e tal, a nossa empresa também, assim como os outros colegas do setor de Farroupilha, estão abertos para nós fazermos essas admissões e ensinar esse primeiro emprego manual para as pessoas. Claro que hoje nós temos que admitir uma pessoa com mínimo de idade de 18 anos, né? Porque a CLT não permite inferior a isso, desde que emancipado. Mas é por aí, eu vejo assim que tem espaço para crescer, existe o otimismo, mas existe também a teimosia em sim, vamos ser calçadistas. Porque todo mundo nasce e todo mundo precisa usar sapato para se locomover. Calçado, isso. Vamos bem no termo normal, sapato. Sapato. Isso. Todo mundo precisa ter um sapato nos pés para poder se locomover. Verdade. Então, estamos com o nosso varejo aberto aí todos os dias, sábado inclusive de manhã e de tarde, e convidamos a população de Farroupilha que não nos conhece ainda, que nos visite na Silveira Martins, 310, aí próximo à rodoviária de Farroupilha. Com certeza. E Calçados Lombre sempre calça bem no seu pé. Ademir, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Me coloco à disposição e fico muito grato pelo convite. Da mesma forma. Obrigado. Ademir Dalpisol, que também é empresário do setor calçadista, Calçados Lombre de Farroupilha, foi presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas da nossa cidade, falando sobre a atual realidade, as transformações que vem passando o setor calçadista.
farroupilhense, gaúcho e também brasileiro. O programa Cidade Aberta de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pelo prestígio e também pela audiência. Foi muito bom ter estado com todos vocês. Até o nosso próximo programa na TV Cidade, a TV de Farroupilha que mostra o que acontece na nossa comunidade.